E aí, pessoal, empate na estreia tricolor. É preciso falar agora dos prazos. Vem reforço por aí? Como estão os prazos de Elkson, o principal reforço do Grêmio? Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Ontem não me dei muito bem na KTO. Cravei a vitória do Grêmio e o Grêmio acabou empatando. Hoje, para me recuperar, tô aqui no Campeonato Brasileiro. Vou de Atlético Mineiro contra o Inter, vou de Botafogo contra o Corinthians e vou também fazer uma acumulada com São Paulo contra o Atlético Paranaense. As 3 vitórias: Atlético, Botafogo e também São Paulo. KTO.com, código CCD, claro. Vamos lá, milícia. CCD neles. Entra no chat que tem bônus. Gente, ontem empatamos. Um empate amargo, né? Machucado. Mas com uma série de pontos que a gente pode, de alguma maneira, diminuir assim, a importância até mesmo desse empate, 2 pontos a menos. Tem uma série de detalhes. Perdemos gols importantes, perdemos pênalti. Podíamos ter vencido. Mas agora temos que voltar a Porto Alegre com uma ideia definitiva. Só um resultado para os 2 jogos, contra a Chape e contra o Guarani. Vencer em casa. Roger sabe disso, a torcida sabe disso. Nós vamos ter, 25 mil, 30 mil torcedores do Grêmio. O torcedor do Grêmio vai comprar a bronca. O torcedor do Grêmio vai tirar o Grêmio da 2ª divisão. É o torcedor que vai tirar. E sexta-feira a gente está lá. Exatamente para ter essa ideia de vitória do Grêmio, de necessidade do Grêmio se recuperar e, sobretudo, o conceito, juntos com o Grêmio, sempre com o Grêmio. Né? Essa é a grande questão e nós vamos estar junto lá. Nós temos prazos importantes nessa semana. Denis Abraão, ontem após o jogo, falou sobre as contratações, possíveis contratações, e definiu uma coisa importante. Lembrando, a janela termina no dia 12 de abril, terça-feira. Terça fecha a janela de contratações. E Denis Abraão disse: não teremos nenhuma surpresa até o dia 12 no fechamento da janela. Então o Grêmio encerra as suas contratações. Mas tem um jogador que ainda não foi inscrito, que já está treinando e que não foi inscrito ainda, que é o Elkson, o principal reforço do Grêmio para a Série B. Depois a gente vai falar do prazo de aproveitamento do Elkson, mas antes é preciso falar do legal. Por quê? Porque ele, mesmo treinando, ele não foi ainda apresentado oficialmente, ele não está no bid. E o Denis Abraão falou sobre isso também. O Denis disse, elogiou muito o departamento jurídico do Grêmio e disse que na segunda-feira teremos a inscrição e o anúncio oficial do Elkson, novo reforço do Grêmio, atacante, centroavante, que fez falta ontem, porque a bola passou algumas vezes ali e o Grêmio não conseguiu de alguma maneira concluir a gol. Mesmo que, para mim, o Elias tenha sido uma das principais peças. Ele criou oportunidades, ele cavou o pênalti, ele foi o grande atacante do Grêmio ontem, mas não foi suficiente para ganhar o jogo. Então, Denis Abraão promete que na segunda-feira o jogador está inscrito e definido. E aí a gente entra na outra parte do prazo de Elkson, que é a relação dele com o jogo. Roger ontem foi definitivo também com relação à utilização imediata. Roger disse, é preciso esperar um pouco. Tem muito atrás ainda. Então, qual é a expectativa que se coloca internamente? 6ª rodada. Grêmio e Cruzeiro. Essa é a expectativa. Ou seja, o Grêmio vai passar esses jogos em casa, vai ter ainda que se acostumar com a ideia. O Diego Souza volta antes. Talvez o Diego Souza seja a peça na frente pros 2 jogos em casa, contra a Chape e contra o Guarani. Mas Elkson, o principal reforço, não.
É um jogador que tem a inscrição definida, que não existe nenhum pessimismo com relação a isso, mas existe uma cautela importante para a utilização dele fisicamente bem. É um jogador que não pode, por exemplo, não podemos perder com uma lesão muscular 2 meses um jogador desses. Não podemos correr esse risco. Ele vai fazer uma pré-temporada, é o que ele está realizando agora, e em cima dessa pré-temporada a gente vai ter o Elkson inteiro forte para as nossas obrigações. O Grêmio precisa de todos nesse momento. A gente está agregando, né? Agregou o Edilson, não conseguiu jogar ainda. O Rodrigues ontem não foi mal, mas também não foi bem, no sentido de criar soluções, principalmente do meio para frente. O setor dele foi bem. O lateral esquerdo ontem foi insuficiente, o Nicolas está lesionado, mas deve voltar também. O Grêmio vai se ajeitando. Eu não gostei de algumas coisas ontem, vejo carências em alguns pontos. Ontem entrou o Gabriel Teixeira, não vai acrescentar muito mais do que o Ferreira acrescenta. O grupo do Grêmio é isso aí. A grande expectativa, e aí eu concordo com todos, é que Elkson nós vamos ter. Porque se tivermos um Elkson parecido com o Elkson chinês há 2 anos atrás, nós vamos ter um jogador que vai efetivamente fazer a diferença dentro do jogo. Esse faz a diferença, se tiver aquela condição. Mas para isso precisa sim estar 100%. Não adianta a gente colocar isso. Meio campo do Grêmio, o Gabriel entra. Ontem ele entrou, conseguiu ali uma outra jogada, mas não foi suficiente para bater a ponte. A gente sabe que essas equipes do interior, essas equipes da segunda divisão, elas vão sofrer durante a competição muito mais do que o Grêmio. O Grêmio está agregando. Essas equipes, elas começam a competição assim, elas vão perdendo força, é natural, viagem, lesões, cartões, elas começam a perder força. Mas mesmo assim, a gente imaginava que o Grêmio fosse suplantar a Ponte, porque a Ponte, dentro das análises de quem vê essas equipes de uma forma mais forte, a Ponte está lá na linha de baixo. Luta para não cair. E aí a gente se preocupa. Então, os prazos de Elkson, os prazos de reforços, nada de reforço até o dia 12. Guilherme contratado, o Denis Abrão disse isso, mas para a janela, quando reabrir lá em julho. Então, agora. A questão é agora. E agora o que a gente tem é exatamente esse ponto. Segunda inscrição, e aí 1 mês mais ou menos, e Elkson vai jogar com a camisa do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.